Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou resgatar a noite mais esperada por anos pelo governo e pelo povo norte-americano. A noite em que Bin Laden foi capturado pelos SEALs. Por quase 10 anos, os Estados Unidos procuraram incansavelmente por Osama Bin Laden, o cérebro terrorista por trás dos ataques de 11 de setembro, que mataram quase 3 mil americanos e desencadeou uma guerra caríssima e tão longa quanto a procura pelo mentor dos atentados. Enquanto a CIA trabalhava de um lado, Bin Laden conseguiu escapar do Afeganistão, que estava sob ocupação dos Estados Unidos, e viajar para o Paquistão. Com pouca supervisão do governo, foi fácil ficar fora dos radares nas regiões montanhosas e rurais daquele país. Em 2010, surgiram pistas que levaram o governo americano a um complexo em Abbottabad. A CIA, então, implantou câmeras de vigilância em torno do complexo e iniciou uma das mais complicadas operações de inteligência na história do país. O complexo era fortemente vigiado e estava em território inimigo. Os americanos tiveram que depender da ajuda local para recolher informações e espionaram o prédio de 3 andares por meses. Eles estudaram todos os detalhes do edifício, mas o infame líder terrorista era incrivelmente esperto. Tão esperto que eles nunca foram capazes de capturar uma imagem dele entrando ou saindo do prédio. Tudo passou a ser circunstancial e a persistência parece ter dado resultado. O homem que estava dentro do prédio vigiado era mesmo Osama Bin Laden. Era 29 de abril, quando o presidente Obama foi informado sobre os detalhes da operação. Muitos de sua equipe de segurança estavam céticos quanto à operação. Afinal, se desse errado, as principais tropas dos Estados Unidos seriam mortas ou ficariam presas atrás das linhas inimigas. Sem falar que, se fossem capturados, alguns soldados poderiam não suportar a pressão inimiga e acabar expondo a operação aos soldados de Bin Laden. O pessoal do Contra chegou a dizer para o presidente americano que o homem lá dentro poderia não ser Bin Laden, e sim um dos seus sósias. Era sabido há anos que pessoas como o terrorista usavam sósias para aparecerem em público. Se alguma tentativa de assassinato ou terrorismo viesse a acontecer, quem morreria seria o sósia e não o original. Outro exemplo disso é Saddam Hussein, que também tinha seu sósia. Barack Obama, no entanto, discordou das opiniões contrárias e deu o ok para a Operação Lança de Netuno. A equipe destinada a realizar tal operação era conhecida por SEAL Six, a 6ª Divisão da Marinha dos Estados Unidos, que tinha o nome oficial de Grupo Especial de Desenvolvimento de Guerra Naval. SEAL é a abreviação para Sea, que quer dizer mar, Air, que quer dizer ar, e Land, que significa terra. É um grupo de soldados altamente capacitados para agir no mar, no ar e na terra, sendo considerados a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. Eles são treinados para realizar operações militares de alta classificação, como resgate de reféns, missões especiais de espionagem, contra-terrorismo, segmentação de inimigos, infraestrutura e ação direta contra o mais mortal dos inimigos dos Estados Unidos, como foi o caso de Osama Bin Laden. Eles seriam informados sobre a missão, que seria classificada como capturar ou matar. Oficialmente, os Estados Unidos têm a política de nunca matar um inimigo que já se rendeu, mas ninguém envolvido na missão tinha qualquer ilusão de que Osama Bin Laden algum dia se renderia. E para conseguir tudo isso, eles tiveram que implementar algumas estratégias arriscadas. Teria sido mais fácil
se a operação fosse feita em conjunto com as forças militares paquistanesas. Contudo, o governo paquistanês não parecia tão amigável com os americanos, mesmo permitindo que agissem em seu território, pois, por outro lado, muitos deles não simpatizavam com o regime da Al-Qaeda ou do Talibã. Uma fonte não identificada do governo paquistanês disse na época que os paquistaneses não forneceram informação alguma sobre Bin Laden, mas forneceram algumas informações que ajudaram os Estados Unidos a obterem a imagem do conjunto residencial, onde estava o líder da Al-Qaeda. Os americanos também consideraram atacar o complexo com bombardeiros furtivos, que poderiam eliminar Bin Laden, mas não haveria como garantir que ele seria morto. Sem mencionar que o líder terrorista já havia escapado de operações americanas anteriores. Então, todo e qualquer detalhe era importante naquela operação. Com isso, a decisão foi usar um helicóptero capaz de voar sobre o radar inimigo, sem ser facilmente detectado, a fim de levar os SEALs até o ponto de desembarque e embarque da forma rápida e que favorecesse a agilidade dos soldados. O objetivo da tropa SEAL era chegar ao complexo sem ser detectada ou desafiada pelo exército paquistanês, executar a missão e bater em retirada o mais rápido possível. Às 13h22 do dia 1º de maio de 2011, o secretário de Defesa, Leon Panetta, recebeu a palavra do presidente Obama e repassou a ordem ao almirante William McRaven para avançar com a operação. Nas 2 horas seguintes, o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional ficaram numa sala, acompanhando o desdobrar da operação. Tudo por meio de vídeos vindo das câmeras de drones e dos uniformes dos próprios soldados. Por volta das 15h30, 2 helicópteros desceram no complexo de Abbottabad. Cada um deles deixaria uma equipe de mariners em locais estratégicos e outros ficariam de prontidão para resgatá-los caso tudo corresse bem. Mas não foi bem assim. Um dos helicópteros entrou num anel de vórtice, um fenômeno de ar causado por temperaturas acima do esperado e que cria um vórtice de ar. O helicóptero rodou e encostou na parte de trás da parede do complexo, mas só não foi pior devido à perícia do piloto. A sorte estava do lado dos americanos, pois este incidente não foi capaz de chamar a atenção dos guardiões de Bin Laden. Às 15h33, os primeiros SEALs invadiram o complexo, usando explosivos portáteis para explodir cada porta fechada no edifício. Outro fator que dificultava os trabalhos dos americanos era o fato de o local abrigar as famílias dos terroristas. E isso significava que poderiam haver crianças ali também. O primeiro homem importante de Bin Laden a ser morto foi Abu Ahmed al-Quwait, mensageiro do terrorista. No local estavam ele, a esposa e seu irmão. Em seguida, no segundo andar, mataram o soldado da Al-Qaeda e outro homem, que mais tarde foi identificado como um dos filhos de Osama Bin Laden. Quando eles invadiram o terceiro andar, depararam-se com o alvo na sala principal. Bin Laden estava aparentemente desarmado e vestindo a túnica folgada que ele costumava ser visto em seus muitos vídeos de propaganda. Os SEALs o viram quando ele pôs a cabeça para fora do quarto e não perderam a oportunidade. Dispararam imediatamente e o feriram. Ele recuou para o quarto, mas os SEALs entraram. Encontraram junto a ele alguns parentes e também as esposas do terrorista. O que aconteceu a seguir tem 2 lados. Um deles foi contado pelo SEAL Matt Bisonnet, que informou que Bin Laden havia sido morto já nos primeiros tiros.
E as mulheres do terrorista, que poderiam esconder uma bomba, também foram imediatamente eliminadas. Já outro soldado, Robert O'Neill, disse que Bin Laden ainda estava ferido, mas tentava se defender, jogando uma a uma de suas mulheres contra os soldados. De qualquer forma, aquela foi a última hora de vida do terrorista mais procurado pelos Estados Unidos. E assim, um dos mais notórios inimigos dos americanos já não existia mais. A equipe SEAL enviou pelo rádio, por Deus e pelo país, Jerônimo, 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 confirmando oficialmente que o inimigo tinha sido morto em ação. Um verdadeiro trabalho de limpeza começou a ser feito no local, enquanto o corpo de Bin Laden era transferido para o helicóptero. Encontraram armas sem munição, o que indica que o inimigo não esperava por aquela ação. Quanto aos sobreviventes, não resistiram e foram deixados do lado de fora do prédio à mercê das forças paquistanesas. O corpo de Osama Bin Laden foi jogado no mar pela Marinha Americana, diferente do que aconteceu posteriormente a Saddam Hussein, quando foi capturado. O corpo de Laden não foi apresentado à mídia, e muito menos deixado para seu povo ou outros inimigos. Ao dispensar o corpo na água, os americanos evitaram que ele pudesse ter um funeral como um herói de guerra e com todas as pompas que com certeza viria a ter. E o que aconteceu com o helicóptero acidentado durante a invasão? Ele foi explodido pelos próprios SEALs para que os inimigos não tentassem descobrir a tecnologia que havia nele e usassem o que descobrissem em ações futuras. Gostou do tema de hoje? Não se esqueça do joinha, tudo bem? Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações para os próximos vídeos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!